Amém? Jesus é o Senhor. Hoje à noite nós vamos compartilhar um pouco em mais uma transmissão da igreja em Ribeirão das Neves. Uma palavra muito edificante, uma palavra muito boa do jornal Árvore da Vida. Se você ouvinte, você irmão que ainda não tem a sua assinatura do jornal Árvore da Vida, eu te encorajo a fazê-la. É só você entrar no site da editora Árvore da Vida, procurar lá por Jornal Árvore da Vida ou JAVE e fazer a sua assinatura anual ou de 2 anos. E hoje nós vamos ver um tema que é muito complexo. Ele tem tanto o lado humano, né, o pensamento, a maneira como o homem, o ser humano, ele vê essa questão. E também tem o lado de Deus. O título dessa porção que nós vamos desfrutar nessa noite é O que pensa o autor do casamento. Então o título é O que pensa o autor do casamento. Se nós olharmos de uma maneira geral hoje no contexto da sociedade, essa palavra casamento hoje ela está muito diversificada, ou seja, ela perdeu a sua linha original. Isso aí, se nós olharmos de acordo com a palavra de Deus, no contexto bíblico, que é muito importante, se nós olharmos segundo esse contexto, essa palavra se perdeu e está se perdendo durante o tempo, ou seja, quanto mais se passam os anos, mais se perde a veracidade e o verdadeiro significado da palavra casamento. E o autor do casamento, ele certamente está pensando e pensa como que isso hoje é a maneira que está acontecendo, como que está se fazendo, e ele tem a sua própria opinião, porque na verdade ele foi o autor do casamento. E esse autor do casamento foi Deus. Deus, ele idealizou e instituiu o casamento. Ou seja, foi ele que casou Adão e Eva. E não somente isso. E depois legislou a respeito dele. Quanto mais o tempo passa, mais precisamos voltar ao princípio. É o que eu falei. Quanto mais o tempo está passando, mais as coisas vão ficando diversificadas, vão entrando conceitos que muitas vezes são totalmente contrários à palavra de Deus, a palavra que nós temos visto e temos ouvido. Então esses conceitos, eles vão mudando a forma como isso é feito. E muitas vezes não é uma forma segundo o autor do casamento. Então nós precisamos fazer uma retrospectiva. E aqui em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 6, o Senhor Jesus ele foi questionado sobre a questão do divórcio. É uma coisa que hoje se tornou comum entre as pessoas. Ou seja, hoje entre os casais, não importa o nível social, não importa a condição social, não importa a qualificação, é algo que está se tornando comum. Comum. Não aguenta mais ficar junto um do outro, qualquer adversidade, já se pensa logo em divórcio. Ó Senhor Jesus! Então, a partir do versículo 1 fala assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Ao princípio.
Olha o princípio. Desde o princípio os fez homem e mulher. Homem e mulher. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, casamento, essa questão aqui nesse capítulo, ela foi levada até o Senhor. Mas o intuito, a intenção dos fariseus era pegar o Senhor Jesus numa armadilha. Era pegá-lo numa situação difícil. Mas o Senhor, Ele é cheio de sabedoria. E aí o Senhor respondeu para eles, né? A voz do Senhor é uma voz profunda, é uma voz cheia de sabedoria, cheia de amor. E aí a resposta do Senhor para os seus interpeladores foi profunda, que está no versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então o que Deus ajunta, o homem não deve separar. E ele voltou, aí o Senhor ele faz uma retrospectiva no tempo, né? Pelo menos 4.000 anos. 4.000 anos para respaldá-la, o que forçou os fariseus a considerar a origem do casamento. Aonde iniciou-se o casamento? O casamento iniciou-se aonde? Lá no jardim do Éden. Homem e mulher. Então o Senhor fez com que eles voltassem atrás. Então, mesmo hoje nós vivendo no século 21, a resposta do que precisamos para o casamento continua onde? Na sua origem, bem como a resposta para tudo mais, está vendo? Toda a resposta a respeito do casamento está na origem. A origem foi homem e mulher. Então o Senhor ali no Éden, Ele casou Adão e Eva. Então qual que é a origem do casamento? Há 4.000 anos atrás. Então ao olhar para a origem do casamento, podemos notar que a base do casamento é Deus. Por que é Deus? Pois foi Ele que idealizou e o instituiu. Foi Ele que legislou a seu respeito. Foi Ele mesmo que casou Adão e Eva. Então a origem do casamento está em Deus, não está no homem. A origem do casamento, ela está onde? Ela está em Deus. Porque Ele que idealizou, homem e mulher. Não é mulher com mulher, não é homem com homem. É homem e mulher, está vendo? Então as linhas que existem hoje, essas linhas, na verdade, elas são para quê? Para confundir a humanidade, confundir as pessoas, mas a origem de tudo isso, de tudo que nós estamos vendo agora, sobre essa questão do casamento, é em Deus. Homem e mulher. E o casamento, ele tem 3 pilares que nós vemos aqui nesse capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Para o primeiro casal, o Senhor deu 3 orientações que foram cruciais e continuam vitais para a convivência e a manutenção do casamento. Então são 3 orientações que Deus deu, que está aqui no capítulo 19, do 1 ao 6. A partir delas podemos ver também o que estava subentendido, o que havia por trás. Então o primeiro pilar, deixar a casa dos pais. Então homem e mulher, quando eles despertam o sentimento para o casamento, estão tendo comunhão, ali estão tendo comunhão, ganham o mesmo sentimento. Quando eles despertam o sentimento para o casamento, o que eles precisam fazer? A primeira coisa, deixar a casa dos pais. O casal deve começar nova vida, está vendo? O casamento é o início de uma nova família, uma nova vida. Conviver com os sogros não é fácil.
Casou, vai morar na casa dos pais, vamos ficar aqui por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é fácil. Isso não é segundo a orientação de Deus, não é segundo a palavra. Qual que é o primeiro aspecto? Deixar pai e mãe, deixar a família de origem e se tornar uma nova família. Os recém-casados precisam ter a própria experiência, ou seja, a experiência dos pais, a experiência dos sogros, não são para o novo casal, não são a referência para o novo casal, porque nem sempre os pais pensam igual aos filhos e os filhos pensam igual aos pais. Às vezes os filhos têm caminhos diferentes, aprendem muitas coisas com os pais, mas no caminhar deles, junto com sua esposa ou junto com seu esposo, o caminhar é diferente, a linha é diferente, o caminho é diferente, o traçado é diferente. Então eles precisam ter as suas experiências matrimoniais. Muitas vezes quando envolvem com sogros, envolvem com a família tanto do noivo como da noiva, o que traz para o casal? Dificuldades, problemas, e que às vezes não aparecem no início, mas com o tempo vão se crescendo, vão se tornando barreiras, dificuldades, ou até os pais eles começam a interagir no casamento, ou seja, a dar a sua opinião. Então, o primeiro pilar, a primeira coisa, precisa deixar pai e mãe. Segundo, unir-se. Deixou pai e mãe, eles precisam fazer o quê? Unir-se. Então eles viviam antes do casamento e viviam para eles mesmos. Eram jovens, cada um tinha sua atividade, cada um trabalhava, fazia suas coisas, tinha o seu horário para chegar em casa, tinha suas coisas para fazer, a escola e tudo, e cada um tinha o seu caminho. Mas quando eles despertam o sentimento para o casamento, eles saem, quando eles se unem, eles já não são mais somente individuais, eles se tornam um. Então até agora ambos eram um, né? Eles viviam para si mesmos, agora devem fundir-se. Então eles precisam unir-se ou fundir-se. Precisam conversar bastante, está vendo? Uma coisa que é crucial no casamento é o casal interagir, ou seja, conversar bastante, conversar muitas coisas. Para que isso? Isso é bom demais, para que as vontades e metas que cada um tem uma vontade, cada um tem uma meta. Então, se eles se uniram, tudo isso precisa se unir. Não pode continuar o quê? O individualismo. O individualismo, eu faço sozinho, não, eu faço sozinho. Não, uniram, então todos os interesses, todas as metas, todos os desejos concernente a esse viver matrimonial, eles precisam unir, eles precisam se fundir, de modo que surja apenas o quê? Uma vontade e uma única meta. Isso aí é um princípio tremendo, e a Bíblia ela é clara nisso. Não é 2 caminhos, a esposa vai para a direita e o esposo vai para a esquerda, não, os dois andam no mesmo caminho, eles se uniram, eles andam no mesmo caminho. Se antes olhavam para lugares diferentes, de agora em diante olharão para o mesmo alvo, está vendo? O alvo deles é um só, isso é belo demais, isso é uma coisa que é tremenda. Então eles precisam ter o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo direcionamento, o mesmo caminho. Então eles precisam ter a mesma meta, pensar a mesma coisa. Então tudo é para quê? Tudo é para que algo seja concretizado. Então esse é o segundo pilar, que é unir-se. E o terceiro, tornar-se uma só carne. Já não são 2, agora a partir do momento que eles saíram, se uniram, agora eles se tornaram uma só carne. Ou seja, a consolidação do matrimônio, uma só carne. Não é mais 2, agora é só um. Aqui o Deus Santo falou sobre a vida sexual. Esse é um tema que hoje ele é muito
está muito vulgar. As pessoas hoje acham que é o ficar aqui, ficar ali, e aquilo outro, vão viver junto para ver se dá certo, mas isso não é de acordo com a palavra de Deus. O sexo é algo que Deus proveu para o homem e para a mulher. Então é algo que é bom tanto para o homem como para a mulher. Mas para que isso aconteça, é necessário que estejam casados. Isso é crucial. Isso daí é algo que é crucial. Então, essa questão de antes ou durante o namoro, etc., isso aí não é segundo a palavra de Deus. Não é segundo a palavra de Deus. Então, o sexo, do modo como o sentimos quando estamos no ato conjugal, que é cheio de deleite e prazer, foi criado por Deus, está vendo? Então é para trazer o quê? Deleite e prazer, tanto para o esposo como para a esposa. Então não é brincadeira, sexo não é brincadeira. Não é algo feito de qualquer maneira. Não é uma coisa que, de repente, eu conhece fulano e ciclano e já partem para uma troca de relações, etc, etc. Não é isso. O sexo, diante da palavra, é algo precioso, tanto para o homem como para a mulher. Mas ele precisa ocorrer depois do casamento. Fora do casamento é pecado. É pecado. Por isso que o mundo hoje está banalizado e banaliza esse tipo de situação. Hoje está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado, os jovens, as jovens, todos eles hoje, todos são levados para esse lado. Achar que é comum. É comum. E aí, nesse comum, é que vem as dificuldades, vem os problemas, vem as situações que trazem manchas, marcas para o resto da vida. Mas para se ter uma família, para se ter um casamento agradável segundo o Senhor, há necessidade de voltar ao princípio. E isso não é vergonha para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher. Nenhum dos dois deve sentir vergonha disso. Por quê? Quando nós voltamos ao princípio, seguimos segundo a palavra de Deus, nós recebemos a bênção de Deus no nosso viver matrimonial. Então é algo que nós precisamos, os casais precisam pensar direitinho. É uma coisa que tem que ser bem vista, bem conversada. Então não é de qualquer maneira. Para o homem e para a mulher, no casamento, uma das maiores sensações que os humanos podem sentir está disponível, é seguro e de graça para os que fazem a vontade de Deus. Está vendo? Sexo é ou não é uma boa sensação? É, ué. Mas é segundo Deus, não é segundo o homem. Não é que, então eu não vou poder ter uma relação sexual com a minha esposa. Não é isso. A questão não é essa. Deus separou o homem e mulher, os dois se uniram e se tornaram uma só carne, consumaram o casamento. Então, o casamento, segundo Deus, não tem problema, não tem dificuldade. Homem e mulher é segundo Deus, não tem problema. E a vida sexual, ela traz o quê? Deleite e prazer tanto para o homem como para a mulher. E se é segundo Deus, segundo o princípio de Deus, não tem dificuldade, não tem problema. O problema são as questões do mundo, é quando o mundo entra. Esse é que é o problema. Mas segundo Deus, segundo o que Deus tem na sua palavra, segundo a sua palavra, não tem problema, não tem dificuldade. É o que nós lemos aqui, ó. É uma das maiores sensações que os seres humanos podem sentir, está vendo? E está o quê? Disponível. O sexo no casamento é o quê? Seguro e de graça. É isso que precisa, está vendo? Seguro e de graça.
Marido e mulher. Marido e esposa, homem e mulher. É de graça. É seguro. Não traz problema na consciência. Porque é segundo Deus. Como Deus é bom, criativo, está vendo? Deus criou tudo, sábio, cheio de amor, cheio de misericórdia. E aí aqui em Mateus capítulo 19, por fim o Senhor Jesus deu uma ordem: não se separem, ninguém tem autoridade de desfazer o que Deus fez. Isso é, de separar o que Deus uniu. Homem e mulher têm liberdade de se casar ou não. Ninguém é obrigado a casar. Está vendo? Não existe a obrigatoriedade do casamento. Não existe, aqui é claro, ninguém é obrigado a casar. Mas uma vez casados, estão sobre a base que Deus estabeleceu e não devem deixá-la. Mas uma vez que casaram, estão sobre a base que Deus estabeleceu e não devem deixá-la. Qual que é a base? É o princípio, homem e mulher. Que Deus uniu, jamais separe o homem. Mas a partir do momento que os dois casaram, uma vez casados, precisam andar sobre essa base. Não tem como sair dela. Por isso que o casal precisa ter o quê? Se unir. As vontades. O que mais? Única meta. Precisam o quê? Conversar bastante. Ter muito diálogo. Os dois precisam se interagir bastante. Isso é importantíssimo. Aprender um com o outro. Conhecer um ao outro, está vendo? Isso aí vai formando algo entre o casal que é precioso, vai despertando aquele sentimento de um estar junto do outro, vai começando, é como eles vão se fundindo, pouco a pouco, num só, vai se fundindo. Quando você vê o casal andando, você não vê dois, você só vê um. Você só vê um. E aí, essa fusão é tão grande que um não consegue ficar muito tempo longe do outro. Quando está trabalhando, certamente o esposo ele pensa na sua esposa, está junto com ela, ali os dois conversando, eles se alegram, tanto ela de estar junto com o seu esposo, está vendo? Vão se fundindo. Então isso tudo é o que Deus estabeleceu. Então, é uma base, a base é Deus. O casamento é bom, mas não é fácil, está vendo? O casamento é muito bom, é ótimo, tanto para o homem como para a mulher. Na minha experiência, é tremendo. O casamento foi a salvação de Deus. Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor uma esposa, e o Senhor me deu uma esposa. E para mim tem sido algo maravilhoso. Então o casamento é bom, mas não é fácil. É um aprendizado para a vida toda. A vida toda é um aprendizado tanto para o marido como para a esposa. Mas chega a tal ponto que os dois vão se fundindo um no outro. Eles vão se fundindo, eles vão se conhecendo. Os defeitos, os detalhes, as coisas vão aparecendo e os dois vão aprendendo na convivência mútua, a tratar as situações, a contar os segredos. Às vezes os segredos mais íntimos vão aparecendo pouco a pouco. Às vezes numa discussão ali, um cede, o outro cede, um por amor ao outro, e vai sendo construído, vai havendo um fundir total. E isso é durante a vida toda. A vida toda. O casamento é bom, mas não é fácil. Aquele que o idealizou, instituiu e realizou, sabe como mantê-lo e torná-lo feliz e duradouro. Está vendo? O idealizador do casamento, ele sabe como manter esse casamento duradouro. Ele sabe o segredo. Qual que é o segredo de ter o quê? Um casamento feliz e duradouro? Confiar em Deus. Esse é o maior segredo do universo. Para você manter uma vida matrimonial feliz,
Não é você confiar na sua capacidade, ou a sua esposa confiar na capacidade dela. Não é isso. É confiar em Deus, que é o idealizador. Ele sabe como manter um casamento feliz e duradouro. Ele sabe. Ele conhece, ele sabe todas as ferramentas e as maneiras para manter um casamento feliz e duradouro. Então o casal deve confiar em Deus e depender dele todos os dias. Para quê? Para cultivar um casamento sólido. Não é pela capacidade de um ou de outro, mas é por Deus. Porque todos, tanto o marido como a esposa, são pecadores. Têm as suas dificuldades, têm as suas situações, têm as suas questões, têm os seus problemas, as suas queixas, são tantas, são infinitas. Aí eles vão recorrer a quem? Precisam recorrer ao idealizador do casamento, que é Deus, que é a salvação, é o que mantém um casamento feliz e duradouro. É o casal voltar o coração ao Senhor, para o quê? Para aprender do Senhor. E quando volta o coração ao Senhor, um aprende a o quê? A ouvir o outro, a se submeter ao outro. E quando isso ocorre, vai se fundindo, eles vão se fundindo, vão se entrelaçando. Aleluia! Duradouro e que glorifica quem o criou. Então, quando o casamento ele chega a esse ápice, dessa fundição, ou seja, o casal, eles estão pisando na mesma pisada, quem é glorificado? É Deus. Deus é glorificado em tudo isso. Então, essa palavra é uma palavra muito, muito forte, e o autor do casamento, quem o criou e o idealizou, está sempre pedindo para que nós voltemos ao princípio. Então, aos que são casados, aos que pensam em casar, então há necessidade de voltar ao princípio. Ao princípio, Deus os criou homem e mulher. Aqui é claro. E aqui em Mateus 19, o Senhor Jesus fala bem claro, homem e mulher. Então Deus abençoe o seu casamento. E quanto mais você voltar o coração ao Senhor e buscar do Senhor na palavra, é importante isso, buscar do Senhor na palavra, mais o seu casamento será abençoado. Tanto a você como a sua esposa, ou seu esposo, seus filhos, serão abençoados por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus.